Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Hoje eu vou contar para vocês várias curiosidades sobre uma espécie que talvez seja um dos animais que eu mais gosto no mundo todo. Inclusive um dos meus livros, eu conto sobre diversas curiosidades de animais, eu coloquei o nome de Girafa tem torcicolo. Realmente é um animal com muitas curiosidades, com muitas características bem diferentes. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar toda a anatomia, então as curiosidades e características do corpo da girafa. Por que um pescoço tão comprido, o tamanho do coração, a língua azulada, enfim, todas essas curiosidades sobre esse gigante e majestoso animal. Elas são os mais altos animais terrestres do mundo todo. Medem entre 4,30 metros a 5,70 metros. Os machos são maiores que as fêmeas. O mais alto registrado até hoje tinha 5,88 metros de altura. E a fêmea mais alta, 5,17 metros. Em média, um macho adulto pesa 1.200 quilos. E uma fêmea 800 quilos. O macho mais pesado registrado até hoje tinha 1.930 quilos, quase 2 toneladas. E a fêmea mais pesada, 1.180 quilos. Esses pesos e tamanhos podem variar bastante dependendo da subespécie de girafa. Claro, o que chama mais atenção numa girafa é seu enorme pescoço. No macho adulto, o pescoço pode ter 2,5 metros de comprimento e pesar até 90 quilos. Existem muitas discussões entre os cientistas sobre a função do pescoço tão longo. Por que será que ele evoluiu dessa forma? As principais hipóteses são: ele dá às girafas uma grande vantagem na competição por alimento com outros animais herbívoros. Isso é verdade, já que esse enorme pescoço permitiu que as girafas alcançassem alimentos que seus concorrentes das savanas africanas não alcançam. Por exemplo, os impalas e kudus, que podem comer as folhas das árvores que estão a apenas 2 metros do solo. Essa teoria foi sugerida pelo grande pesquisador Charles Darwin. Mas recentemente, pesquisadores discordaram sobre alguns fatores relacionados ao pescoção das girafas. Um estudo realizado no ano de 2010 descobriu que as girafas com pescoço mais longo sofreram mais taxas de mortalidade na época de grandes secas do que as girafas com pescoço um pouco menor. Esse estudo sugere que ter e manter um pescoço mais longo requer mais nutrientes, com alimentos mais saudáveis e nutritivos. E em épocas de seca e escassez de alimentos, essas enormes girafas ficavam em risco e até morriam. Também foi sugerido que pescoços longos dão às girafas uma possibilidade maior de vigilância, observando tudo do alto. Por exemplo, a presença de predadores ou de outras girafas na redondeza. Outra teoria é que pescoços maiores davam às girafas machos uma vantagem para acasalar, já que eles disputam as fêmeas dando pescoçadas uns nos outros. Mas se essa teoria for mesmo a correta, não foi explicado por que as fêmeas também possuem pescoços longos. O pescoço é bastante musculoso e forte. Durante as batalhas, os machos batem os pescoços com uma potência incrível. Uma das girafas tenta se esquivar dos golpes e contra-ataca. Essas lutas podem durar pouco tempo ou até meia hora. Em geral, não ocorrem ferimentos graves, mas já foram vistos animais com mandíbulas quebradas, pescoços quebrados e mortes. O macho que aguentar as pancadas será o campeão da disputa, e as fêmeas preferem esses machos mais fortes, que darão a elas filhotes mais saudáveis. É comum, depois das brigas, os machos se acariciarem.
Parece que ficam na paz. Vamos dizer que tudo isso foi uma disputa amigável. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, o enorme pescoço de uma girafa não tem muitos ossos. Vejam aqui, eu tenho um modelinho que mostra os órgãos internos e o pescoço também os ossos. E percebam que ela tem 7 vértebras cervicais. Começa aqui e vai indo até lá no crânio do animal. Não é diferente do que nós humanos, que temos 7 vértebras também. E a grande maioria das espécies de mamíferos do mundo todo. Mas claro que essas vértebras são bem longas, podendo ter de 25 a 30 centímetros de comprimento. Outra curiosidade bem legal é que essas vértebras são unidas por articulações esféricas. Para vocês terem uma ideia, é bem parecida com as articulações que nós temos na ligação dos braços com os ombros, dando grande capacidade de movimento. A vértebra esférica, que une o pescoço à cabeça do animal, permite que a girafa incline muito a cabeça, dessa forma aqui, vertical. Assim, ela pode pegar as folhas mais altas de uma árvore. Seus ombros são bem fortes para sustentar o pescoço e a cabeça. É um conjunto de músculos e ligamentos grandes e poderosos, formando algo parecido com uma corcunda. O alongamento do pescoço ocorre principalmente após o nascimento do filhote. Durante a gestação, o bebê girafa não tem o pescoço tão grande. Talvez isso aconteça porque seria difícil para a mãe dar à luz a um filhote pescoçudo. Podemos observar que os filhotes bem jovens têm pescoço mais curto se compararmos proporcionalmente com os adultos. Alinhada ao longo pescoço da girafa está uma traqueia de 3,60 metros de comprimento. Quando a girafa puxa e inala o ar fresco, é impossível expelir totalmente a respiração anterior, resultando em ar sem oxigênio preso na traqueia. A girafa compensa esse problema com uma taxa respiratória lenta e pulmões enormes. A frequência respiratória da girafa é 1/3 da dos humanos e seus pulmões são 8 vezes maiores. A lenta troca de ar e o grande volume retido nos pulmões equilibram a proporção de oxigênio e dióxido de carbono e evitam danos à traqueia. Muitas vezes dizemos que as girafas têm chifres no alto da cabeça, ou até cornos. Popularmente até podemos dizer que são chifres, mas o nome correto, o nome técnico dessas protuberâncias no alto da cabeça de uma girafa são ossicones. Durante o desenvolvimento do filhote no útero da mãe, ele não possui os ossicones. Após o nascimento, eles começam a se desenvolver. São formados por cartilagem ossificada. Nas fêmeas, eles são mais finos e com mais pelos. Já nos machos, são mais grossos e com pouco ou nenhum pelo. Eles têm também um nódulo a mais na frente do crânio. As girafas jovens têm tufos de pelos nas pontas dos ossicones. Conforme ficam mais velhos, os machos desenvolvem depósitos de cálcio na cabeça, formando vários calombos. Um animal primitivo chamado civatério também tinha ossicones. Paleontólogos encontraram fósseis desse animal com essas estruturas na cabeça. Alguns pesquisadores afirmam que os ossicones têm função de termorregulação, já que são bastante vascularizados, ou seja, com muitos vasos sanguíneos. Assim, eles poderiam controlar a temperatura na cabeça da girafa. Mas é certo que para os machos eles têm uma grande função, principalmente durante as batalhas, durante as brigas que eles disputam. Os mais velhos têm mais pontas e uma cabeça mais pesada. É um verdadeiro cabeça dura. Seus olhos são grandes e protuberantes.
colocados em cada lado da cabeça, o que lhe dá um campo de visão de quase 360 graus. Seus cílios são longos e finos, protegem os olhos do vento e da poeira. Também impedem a entrada de formigas e servem para sentir os espinhos nos galhos enquanto as girafas se alimentam. As girafas têm os maiores olhos de todos os mamíferos terrestres do mundo. As girafas têm um sistema cardiovascular especial. Para ir do coração até o cérebro, o sangue tem um longo caminho. Seu coração é enorme, pode pesar mais de 11 quilos e mede 60 centímetros de comprimento. Antes, os cientistas pensavam que as girafas tinham um coração muito grande, mas pesquisas recentes revelaram que não há espaço na caixa torácica para isso. Elas têm um coração relativamente pequeno, mas que tem batidas muito fortes. Ele gera aproximadamente o dobro da pressão sanguínea em comparação ao coração de uma pessoa. Para ter toda essa força, a parede muscular do coração pode ter uma espessura de 7,5 cm. O coração pode bater até 170 vezes por minuto quando uma girafa está correndo. Mas a frequência cardíaca normal em repouso é de 40 a 90 batimentos por minuto. Sua anatomia também impede que o cérebro receba muito sangue quando a girafa baixa a cabeça para beber água, por exemplo. Uma rede de veias e capilares na base da cabeça funciona como uma válvula que controla o fluxo de sangue. Quando se levanta novamente, os vasos sanguíneos se contraem e direcionam o sangue para o cérebro, para que o animal não desmaie. Assim como o pescoço, as girafas têm longas pernas e muito fortes. Seus cascos também são grandes. Nas fêmeas, eles chegam a 10 centímetros e nos machos até 15 centímetros. Elas se locomovem andando ou no galope. Ao caminhar, elas movem as pernas de um lado do corpo ao mesmo tempo e em seguida fazem o mesmo do outro lado do corpo. Ao galopar, elas movem as duas patas dianteiras e depois as duas traseiras. Podem atingir no máximo 60 km por hora ou manter 50 km por hora por bastante tempo. Geralmente as girafas dormem em pé. Já vi muito isso nos zoológicos que eu trabalhei. Algumas vezes elas até dobram as pernas, mas mantêm o pescoço em pé. Outras vezes, mais raramente, elas dormem com as pernas dobradas, com o pescoço voltado para trás, apoiando a cabeça no quadril ou na coxa. Agora, uma girafa deitada com a cabeça no chão é sinal que ela está com algum problema, ela está doente. Dorme muito pouco, muitas vezes apenas 20 minutos por noite. Em cativeiro, como se sentem mais seguras, dormem em média 4 horas por noite. Para beber água, a girafa tem que dar um jeito, tem que se adaptar. E eu tenho um modelo aqui que mostra como que ela faz. Ela afasta bastante as pernas e dobra os joelhos. E a cabeça vai lá no chão. Nesse momento, com a cabeça mais próxima do solo, ela fica bastante vulnerável a seus predadores, principalmente os leões. Por isso, quando um bando de girafas chega perto de um rio, de um lago e vê que tem predadores por perto, elas vão embora, ficam sem beber e aguentam vários dias sem tomar uma gota de água. Quando tem oportunidade, elas vão lá e bebem vários litros para garantir, esse recurso que é muito importante para a sobrevivência do animal. Elas também retiram o líquido necessário para o organismo das folhas das árvores que elas comem todos os dias. As manchas e desenhos da pelagem de uma girafa é uma de suas características mais marcantes. Dependendo da subespécie, ele pode variar bastante.
Esses desenhos são como nossas digitais, nunca repete de animal para animal. E por incrível que pareça, as manchas e cores servem para camuflagem. É verdade, mesmo com todo esse tamanho, as girafas se camuflam no meio da vegetação e das árvores africanas, se escondendo principalmente das hienas e dos leões. Abaixo das manchas mais escuras tem diversos vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas. No frio, essas regiões se aquecem mais rapidamente e aumentam a temperatura do sangue do animal. Nos dias mais quentes, essas regiões ficam molhadas com o suor da girafa e abaixam a temperatura do sangue. Funcionam como uma janela para a termorregulação, o controle da temperatura do corpo da girafa. A pele das girafas tem um cheiro característico que espanta insetos e parasitas. É uma pele bem grossa. Assim, as girafas podem correr entre as plantas com espinhos sem se preocupar em ser perfurada. Sua cauda tem 1 metro de comprimento e a ponta tem tufos de pelos longos, que são usados para espantar insetos. O longo pescoço e a cabeça não são as únicas características impressionantes de uma girafa. Ela tem também uma língua enorme que chega a 45 centímetros ou mais. Essa enorme língua é preensil e a girafa tem um ótimo controle, conseguindo pegar seus alimentos com grande habilidade. A língua tem cor azul escuro ou até roxa. Provavelmente é uma proteção contra queimaduras do sol, já que a girafa fica muito tempo com a língua fora da boca. Existe uma lenda que as girafas conseguem limpar os ouvidos com a língua. Mas não é verdade. Mesmo sendo uma língua bem comprida, não alcança as orelhas, os ouvidos do animal. Agora, as narinas sim. E as girafas limpam bastante a sujeira das narinas com a língua. Com a língua, as girafas também conseguem espantar mosquitos que ficam sobrevoando seu rosto. O estômago de uma girafa tem 4 câmaras, como todos os animais ruminantes. Por exemplo, as vacas. Então uma girafa mastiga o alimento, engole, depois ela regurgita, vai para a boca novamente, ela mastiga, engole e vai para o estômago. São animais herbívoros e seus dentes são bem adaptados para essa alimentação. Seu formato é achatado, próprio para mastigar vegetais. Comem até 40 quilos de folhas por dia, inclusive de árvores com espinhos, como as acácias africanas. Mas esses espinhos não machucam a boca das girafas, pois seus lábios são bem grossos. Outra coisa bem bacana e diferente desse animal é que muitas vezes eles comem ossos. E por que uma girafa faz isso? Segundo um estudo realizado em 2013, esse comportamento das girafas, conhecido como osteofagia, serve para obter o cálcio e o fósforo necessários para o bem-estar do seu próprio esqueleto. Elas podem também comer chifres e marfins. Na verdade, a osteofagia é um comportamento encontrado com mais frequência entre os animais do que a gente pensa. Não apenas as girafas vasculham os restos de carcaças, mas também os camelos e o gado, por exemplo. Esses animais não consomem ossos por prazer, mas sim por necessidade, para se manterem saudáveis e com boa saúde. E é isso aí, meus amigos. Gostaram das girafas? Que animal fantástico, não é verdade? Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês todo o organismo, como funciona o corpo de uma girafa, toda a sua anatomia. Em outros vídeos eu vou mostrar diversas outras curiosidades desse bicho. Como eles sobrevivem na África, como se defendem de predadores, os filhotes, reprodução e por aí vai. Então fique de olho, se inscreva aqui no canal Animal TV e também no nosso Instagram.
E todas as semanas eu vou trazer diversas curiosidades como essa para você. Tchau, até a próxima!